Histórias americanas incríveis não contadas em uma foto. Quando pensamos na conquista do Oeste americano, geralmente imaginamos uma história de coragem. Homens atravessando planícies imensas, pioneiros construindo cidades, ferrovias ligando o continente, cowboys enfrentando os desafios de uma terra selvagem. Durante gerações, essa foi a narrativa predominante da história dos Estados Unidos. Uma história de progresso, uma história de expansão, uma história de vitória. Mas existe outra versão dessa história. Uma versão contada não pelos vencedores, mas pelos derrotados. Uma versão que fala sobre tratados quebrados, expulsões forçadas, massacres e a destruição de sociedades inteiras. Em 1970, o historiador Dee Brown publicou um livro que abalou profundamente a forma como milhões de pessoas enxergavam o passado americano. O nome da obra era Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Mais do que um livro de história, a obra tornou-se um memorial para os povos indígenas das grandes planícies. Hoje vamos conhecer essa história. Uma história de resistência, de sofrimento, de coragem e, acima de tudo, de memória. Porque para compreender o passado, às vezes precisamos ouvir aqueles que foram silenciados por ele. Para entender o livro, precisamos voltar ao século XIX. Os Estados Unidos eram uma nação jovem. Após conquistar sua independência, o país começou a expandir rapidamente suas fronteiras. Muitos americanos acreditavam em uma ideia conhecida como Destino Manifesto. Segundo essa visão, os Estados Unidos tinham uma espécie de missão histórica e divina de ocupar todo o continente norte-americano. Para milhões de pessoas, essa expansão parecia inevitável. Mas havia um problema. As terras para onde os colonos estavam avançando já possuíam habitantes. Muito antes da chegada dos europeus, centenas de povos indígenas viviam na América do Norte. Eles possuíam idiomas próprios, religiões próprias, sistemas políticos próprios, culturas complexas desenvolvidas ao longo de séculos. Para muitos desses povos, a terra não era uma propriedade que podia ser comprada ou vendida. Ela era parte da identidade coletiva. Era a base da vida. Quando os colonos começaram a avançar para o oeste, o conflito tornou-se inevitável. A cada nova cidade construída, a cada nova ferrovia, a cada nova corrida do ouro, mais territórios indígenas eram ocupados, mais promessas eram feitas e mais promessas eram quebradas. É exatamente essa sequência de acontecimentos que Dee Brown reconstrói ao longo do livro. O grande diferencial de Enterrem Meu Coração na Curva do Rio está em sua perspectiva. Durante muito tempo, os livros escolares apresentavam os indígenas como obstáculos ao progresso. Muitas vezes eram retratados como inimigos dos colonos, como povos atrasados, como personagens secundários da história americana. Dee Brown decidiu inverter essa lógica. Ele buscou cartas, relatórios militares, discursos, relatos de testemunhas, documentos oficiais e, sempre que possível, as próprias palavras dos líderes indígenas. O resultado foi algo revolucionário para a época. Pela primeira vez, milhões de leitores passaram a enxergar a expansão do Oeste pelo olhar daqueles que perderam suas terras. E quando observamos os acontecimentos dessa perspectiva, a história muda completamente. O que antes parecia uma marcha heróica do progresso passa a parecer uma sucessão de promessas rompidas. O que antes era chamado de civilização passa a revelar episódios de extrema violência. E o que antes parecia inevitável mostra-se resultado de decisões humanas. Decisões que tiveram consequências devastadoras. Sandy Creek, o dia em que a paz morreu. Uma das histórias mais chocantes do livro aconteceu em 1864. Ela ficou conhecida como Massacre de Sand Creek. Naquele período, grupos Cheyenne e Arapaho buscavam manter relações pacíficas com as autoridades americanas. Muitos acreditavam que a negociação era o melhor caminho. Alguns líderes haviam recebido garantias de proteção. Bandeiras americanas eram exibidas nos acampamentos como símbolo de paz. Mas essas promessas não impediram a tragédia. Em novembro de 1864, tropas comandadas pelo coronel John Chivington atacaram um acampamento indígena. Grande parte dos homens estava ausente. Muitas das vítimas eram mulheres, crianças e idosos. O massacre foi brutal. Mesmo pessoas tentando se render foram mortas.
Os relatos da época descrevem cenas de extrema violência. Quando a notícia se espalhou, a confiança nos acordos com o governo sofreu um golpe profundo. Para muitos povos indígenas, Sand Creek tornou-se a prova de que nem mesmo a paz garantia segurança. Era um sinal de que o problema não era apenas a guerra. O problema era a impossibilidade de confiar nas promessas feitas pelas autoridades. Ao longo do livro, um padrão aparece repetidamente. O governo assina um tratado, promete proteção, promete terras, promete autonomia. Por algum tempo, a situação permanece estável. Então algo muda. Uma descoberta de ouro, uma nova ferrovia, uma onda de colonização. De repente, as terras protegidas tornam-se desejadas, e os tratados passam a ser vistos como obstáculos. Então surgem novas negociações, novas promessas, novas perdas territoriais. O processo repete-se inúmeras vezes. Esse talvez seja um dos aspectos mais dolorosos da narrativa de Dee Brown. Os povos indígenas não estavam lutando apenas contra soldados. Estavam lutando contra um sistema político que frequentemente mudava as regras do jogo. Outro episódio marcante foi a longa caminhada dos Navajos. Na década de 1860, milhares de indígenas foram removidos à força de suas terras ancestrais. Famílias inteiras foram obrigadas a percorrer centenas de quilômetros. Muitos morreram durante o trajeto. Fome, doenças, exaustão, separação familiar. O objetivo era concentrar essas populações em reservas controladas pelo governo. A promessa era de segurança e adaptação. A realidade foi sofrimento e destruição social. Para Dee Brown, episódios como esse mostram que a conquista do Oeste não foi apenas militar. Foi também uma tentativa de desmontar culturas inteiras. Chief Joseph e a fuga impossível. Entre todos os personagens do livro, poucos são tão admirados quanto Chief Joseph. Líder dos Nez Perce, ele inicialmente buscou evitar a guerra. Seu povo desejava permanecer em suas terras, mas a pressão aumentava continuamente. Quando o conflito finalmente explodiu, os Nez Perce iniciaram uma das retiradas mais impressionantes da história da Americana. Durante meses atravessaram montanhas, rios e planícies. Percorreram milhares de quilômetros. Venceram batalhas, escaparam de cercos. Demonstraram habilidade militar extraordinária, mas o destino parecia inevitável. Poucos quilômetros antes de alcançar a fronteira com o Canadá, foram cercados, sem recursos, com fome, enfrentando o frio intenso. Chief Joseph decidiu se render. Seu discurso tornou-se um dos mais famosos da história americana. Ele declarou: "Estou cansado de lutar. Os velhos estão mortos. As crianças estão congelando. Não lutarei mais para sempre." Essas palavras simbolizam muito do que o livro procura transmitir. Não se trata apenas de derrotas militares. Trata-se do esgotamento humano provocado por décadas de conflito. Touro sentado e cavalo louco. Nenhuma narrativa sobre as grandes planícies estaria completa sem mencionar dois dos líderes indígenas mais famosos da história: Touro sentado e cavalo louco. Eles tornaram-se símbolos da resistência Lakota. Quando a descoberta de ouro atraiu milhares de invasores para territórios protegidos por tratados, os conflitos se intensificaram. A tensão culminou na famosa Batalha de Little Bighorn. Nela, forças indígenas derrotaram tropas comandadas pelo general George Custer. A notícia chocou o país, mas a vitória trouxe consequências. O governo respondeu com ainda mais força, mais soldados, mais pressão, mais perseguições. No fim, a resistência tornou-se insustentável. A derrota militar talvez tenha ocorrido depois, mas a derrota política já estava em andamento. O fim de um mundo. Conforme avançamos para o final do século XIX, algo fica evidente. O espaço para a autonomia indígena estava desaparecendo. Os bisões, fundamentais para muitas sociedades das planícies, foram praticamente exterminados. As reservas restringiam a mobilidade tradicional. As crianças eram enviadas para escolas destinadas a apagar suas identidades culturais. Idiomas eram proibidos. Costumes eram desencorajados. Religiões eram combatidas. O objetivo já não era apenas controlar territórios. Era transformar completamente a forma de vida desses povos. Wounded Knee.
O livro caminha para seu desfecho em um dos episódios mais simbólicos da história americana, Wounded Knee. No final de 1890, um grupo Lakota foi cercado por tropas americanas. A situação era tensa, confusa, nervosa. Então ocorreu um disparo. Até hoje existem debates sobre quem atirou primeiro, mas o resultado é conhecido. Os soldados abriram fogo. Homens, mulheres, crianças. Centenas morreram. O massacre de Wounded Knee tornou-se um símbolo, não apenas pelo número de vítimas, mas porque representou o encerramento de uma era. Para muitos historiadores, aquele momento marcou o fim das chamadas Guerras Indígenas das Grandes Planícies. É também o episódio que inspira o título do livro, um título que funciona como uma espécie de elegia, um pedido para que os mortos não sejam esquecidos. Por que o livro mudou tanta gente? Quando foi lançado em 1970, o livro encontrou um público preparado para questionar narrativas tradicionais. Os Estados Unidos viviam um período de transformações profundas. Movimentos pelos direitos civis ganhavam força. A Guerra do Vietnã gerava debates intensos. Muitas pessoas começavam a questionar versões oficiais da história. Nesse contexto, o livro de Dee Brown causou enorme impacto. Ele não apresentava os indígenas como notas de rodapé. Eles eram os protagonistas. Pela primeira vez, muitos leitores perceberam que a história do Oeste possuía um lado raramente mostrado. O que essa história nos ensina? Talvez a principal lição do livro seja que a história nunca é apenas uma coleção de datas. Ela é também uma disputa por memória. Quem conta a história? Quem é lembrado? Quem é esquecido? Quando ouvimos apenas os vencedores, corremos o risco de enxergar apenas metade da realidade. Dee Brown nos convida a olhar para a outra metade. Aquela composta por pessoas que perderam guerras, mas que não perderam sua humanidade. O livro também nos faz refletir sobre o poder, sobre o impacto de decisões políticas, sobre o valor da palavra dada, sobre as consequências de promessas quebradas. E talvez, acima de tudo, ele nos lembra que nenhum povo desaparece sem deixar marcas. Apesar de toda a violência descrita na obra, as culturas indígenas sobreviveram, continuam existindo, continuam preservando tradições, continuam reivindicando suas histórias. Enterrem meu coração na curva do rio. Não é apenas um livro sobre o passado, é um livro sobre memória, sobre justiça, sobre a necessidade de ouvir vozes que durante muito tempo foram ignoradas. Ao terminar suas páginas, percebemos que a conquista do Oeste não foi apenas uma história de expansão territorial. Foi também uma história de sofrimento humano, de resistência e de perda. Talvez a maior contribuição de Dee Brown tenha sido justamente essa. Lembrar ao mundo que por trás dos mapas, dos tratados e das batalhas existiam pessoas reais. Pessoas que amavam suas famílias, que defendiam suas terras, que sonhavam com o futuro e que merecem ser lembradas. Porque uma sociedade que esquece seus vencidos compreende apenas parte da própria história. E compreender a história por inteiro é o primeiro passo para não repetir seus erros. Se você se interessar por esta obra durante o vídeo e quiser fazer sua própria leitura, deixei um link na descrição do canal. Ao adquirir o livro por esse link, você também ajuda a apoiar o canal e a produção de novos conteúdos sobre história, literatura e grandes obras que marcaram o mundo.